Você sabe realmente o que significa a Páscoa e quais são os seus símbolos? A Rádio Zona Calcaia é cultura e vai trazer para vocês essas informações, independente de religião, credo religioso ou seita religiosa. O nome Páscoa surgiu a partir de palavra hebraica Pesach, que significa passagem, que para os hebreus significava o fim da escravidão e o início da libertação do povo judeu, marcado pela travessia do Mar Vermelho, que se tinha aberto para abrir passagem aos filhos de Israel, que Moisés ia conduzir para a terra prometida. Ainda hoje, a família judaica se reúne para o Seder, um jantar especial que é feito em família e dura 8 dias. Além do jantar, há leituras nas sinagogas. Para os cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, a ressurreição, a passagem de Deus entre nós e a nossa passagem para Deus. É considerada a festa das festas, a solenidade das solenidades, e não se celebra dignamente senão na alegria. Em tempos antigos, no hemisfério norte, a celebração da Páscoa era marcada com o fim do inverno e o início da primavera, tempo em que animais e plantas aparecem novamente. Os pastores e camponeses presenteavam-se uns aos outros com ovos. A Páscoa é uma data comemorativa muito importante no calendário, principalmente no contexto religioso. Ela representa a ressurreição de Cristo e sugere uma oportunidade de renascimento, renovação e prosperidade. Nessa ocasião, as pessoas se reúnem para trocar chocolates ou compartilhar uma refeição. Todos os elementos característicos da Páscoa são simbólicos, ou seja, possuem um significado cultural. Os símbolos da Páscoa originam-se de muitos países. O coelho vem da Alcácia e representa a fecundidade. O ovo, então, de galinha, trocado entre amigos na antiga Pérsia, chamando a regeneração da vida ao final do inverno. No século XIX, esses ovos de galinhas foram substituídos por ovos de chocolates. Passou a ser moda utilizar chocolate para fazer réplicas perfeitas de objetos. Fabricantes italianos tiveram a ideia de fazer esses ovos de chocolate recheados com bombons, virando o símbolo da Páscoa, chegando ao Brasil em 1920. Páscoa judaica e Páscoa cristã, você sabe a diferença? Não? Então a Rádio Zona vai esclarecer melhor esse assunto. Primeiro, fazer a leitura bíblica do capítulo 12 do livro de Êxodo, onde narra a Páscoa judaica. Lá mostra que a origem da Páscoa que nós celebramos. Os judeus, no judaísmo, reúnem-se para comemorar a Páscoa para celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Agora, para o cristianismo, a Páscoa é o ponto central de sua doutrina, pois no dia da Páscoa é que os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus. Páscoa é vida, festa. As ervas amargas na Páscoa judaica relembram o sofrimento do povo de Israel rumo à terra prometida. No cristianismo, o sofrimento é relembrado na paixão e morte de Jesus. O cordeiro animal era comumente sacrificado a Deus no judaísmo. No cristianismo, o cordeiro é o próprio Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus. O vinho na Páscoa judaica, pela sua cor avermelhada, representa as dores do povo. O vinho da Páscoa cristã representa o sangue de Jesus. Só ver lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26. O pão ázimo
isto é, o pão sem fermento, que o povo de Israel levou consigo para se alimentar durante a longa caminhada rumo à terra prometida, o pão da Páscoa cristã se torna o corpo de Jesus. Ele nos deixou esse memorial da história da salvação em sua última ceia. Isto é o meu corpo. Ovo de Páscoa. Você sabe o que significa esse símbolo? De todos os símbolos, o ovo de Páscoa é o mais esperado pelas crianças. Nas culturas pagãs, o ovo trazia a ideia de começo de vida. Os povos costumavam presentear os amigos com ovos, desejando-lhes boa sorte. Os chineses já costumavam distribuir ovos coloridos entre os amigos na primavera, como uma referência à renovação da vida. Existem muitas outras lendas sobre os ovos. A mais conhecida é a dos persas. Eles acreditavam que a terra havia caído de um ovo gigante e por esse motivo os ovos tornaram-se sagrados. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando a ressurreição, o nascimento para uma nova vida. Nos países da Europa, costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos e doá-los aos amigos. Em outros, como na Alemanha, o costume era presentear as crianças. Na Armênia, decorava ovos ocos com figuras de Jesus, Nossa Senhora e outras figuras religiosas. Pintar ovos com cores da primavera para celebrar a Páscoa foi adotado pelos cristãos. Nos séculos XVIII, a Igreja doava aos fiéis os ovos bentos. A substituição dos ovos coloridos e pintados por ovos de chocolate pode ser justificada pela proibição do consumo de carne animal por alguns cristãos no período da Quaresma. A versão mais aceita é a de que o surgimento da indústria de chocolate em 1830 na Inglaterra fez o consumo de ovos de chocolate aumentar. O coelho. O coelho é um mamífero roedor que passa boa parte do tempo comendo. Ele tem pelos bem fofinhos e se alimenta de cenoura e vegetais. O coelho precisa mastigar bem os alimentos para evitar que seus dentes cresçam sem parar. Por sua grande fecundidade, o coelho tornou-se o símbolo mais popular da Páscoa. É que ele simboliza a Igreja que, pelo poder de Cristo, é fecunda em sua missão de propagar a palavra de Deus e a todos os povos. O Cordeiro. O cordeiro é um símbolo mais antigo da Páscoa. É o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu, na Páscoa da Antiga Lei. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada com os pães ázimos, isto é, pães sem fermento, e com os sacrifícios de um cordeiro como recordação do grande feito de Deus em prol do seu povo, a libertação da escravidão do Egito. Assim, o povo de Israel celebrava a libertação e a aliança de Deus com o seu povo. Moisés, escolhido por Deus para a libertação do povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a liberdade imolando um cordeiro. Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados e cujo sangue nos redimiu. Morrendo, destruiu nossa morte e ressuscitando, restituiu a nossa vida. É a nova aliança de Deus realizada por seu Filho, agora não só com um povo, mas com todos os povos. Círio Pascual é uma grande vela que se acende na igreja no sábado de Aleluia. Significa que Cristo é a luz dos povos. Nesta vela estão gravadas as letras do alfabeto grego, Alfa e Ômega, que quer dizer Deus é princípio e fim. Os algarismos do ano também são gravados no Círio Pascal. O Círio Pascal simboliza o Cristo que ressurgiu das trevas para iluminar o nosso caminho. Girassol. O girassol é uma flor de cor amarela, formada por muitas pétalas, de tamanho geralmente grande. Tem esse nome porque está sempre voltado para o sol. O girassol, como o símbolo da Páscoa, representa a busca da luz, que é Cristo Jesus.
E assim como ele segue o astro-rei, os cristãos buscam em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Pão e vinho. O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e bebida mais comum para muitos povos. Cristo, ao instituir a Eucaristia, se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizar sua presença constante entre e nas pessoas de boa vontade. Assim, o pão e o vinho simbolizavam essa aliança eterna do Criador com sua criatura e sua presença no meio de nós. Jesus já sabia que seria perseguido, preso e pregado numa cruz. Então combinou-se com 2 dos seus discípulos, para prepararem a festa da Páscoa num lugar seguro. Quando tudo estava pronto, Jesus e os outros discípulos chegaram para junto celebrar a ceia da Páscoa. Esta foi a última ceia de Jesus. A última ceia realizada por Jesus foi quando ele ofereceu o pão e o vinho aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue. É o memorial da história da salvação. Cristo usou o pão e o vinho para se deixar em alimento como memorial aos seus em prova de amor. A Páscoa judaica lembra a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho em busca da liberdade. Hoje, comemoramos a Páscoa lembrando a jornada de Jesus, vida, morte e ressurreição. Colomba Pascual. O bolo em forma de palma da paz significa a vinda do Espírito Santo. Diz a lenda que a tradição surgiu na vila de Pavia, norte da Itália, onde um confeiteiro teria presenteado o rei lombardo Albuíno com a guloseima. O soberano, por sua vez, teria poupado a cidade de uma cruel invasão graças ao agrado. Sino. Muitas igrejas possuem sinos que ficam suspensos em torres e tocam para anunciar as celebrações. O sino é um símbolo da Páscoa. No domingo de Páscoa, tocando festivo, os sinos anunciam com alegria a celebração da ressurreição de Cristo. Quaresma. Os 40 dias que precedem a Semana Santa são dedicados à preparação para a celebração. Na tradição judaica, havia 40 dias de resguardo do corpo em relação aos excessos, para rememorar os 40 anos passados no deserto. Óleos santos. Na antiguidade, os lutadores e guerreiros se untavam com óleos, pois acreditavam que essas substâncias lhe davam força. Para nós cristãos, os óleos simbolizam o Espírito Santo, aquele que nos dá força e energia para vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. Peixe. O peixe nos lembra o milagre da multiplicação dos pães, alimento que vem de Deus. Nos lembra também a pesca milagrosa e o peixe assado que Cristo ressuscitado preparou para os apóstolos e quando se fez reconhecer por eles. Assim, o peixe é o símbolo do cristianismo e da Eucaristia. É um dos mais antigos símbolos do cristianismo. Os primeiros cristãos, que eram obrigados a esconder sua fé devido às tremendas perseguições, reconheciam-se pelo sinal do peixe. A palavra peixe em língua grega é extis. Cada letra desta palavra é a inicial de uma palavra que juntos formam a seguinte frase: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Bandeira e vestes brancas. A bandeira que Cristo ressuscitado segura na sua mão, como é apresentado nas pinturas e esculturas, significa a vitória de Cristo e a derrota do maligno. A veste branca é o símbolo da alegria e paz. Feliz Páscoa. A Rádio Zona agradece e tem essa missão de ser cultural e educativa. Muito obrigado. Feliz Páscoa.